O Supremo Tribunal Federal liberou nesta terça-feira os vídeos dos depoimentos das 52 testemunhas no inquérito do golpe que julga o ex-presidente Jair Bolsonaro, ex-ministros e militares. Nos registros estão contradições entre os depoentes, broncas do ministro Alexandre de Moraes e até uma ameaça de prisão. Os depoimentos começaram no dia 19 de maio e duraram quase 2 semanas. Ao ser interrogado pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e o ministro Alexandre de Moraes, o ex-comandante do Exército, general Freire Gomes, negou ter ameaçado o ex-presidente Jair Bolsonaro de prisão durante a reunião em que teria sido discutida uma minuta de golpe para manter Bolsonaro no poder. A mídia até reportou aí que eu teria dado voz de prisão ao presidente. Não aconteceu isso de forma alguma. Acho que houve uma má interpretação, até quando nós conversamos em paralelo aí, os comandantes, o que eu alertei o presidente, sim. E se ele saísse dos aspectos jurídicos, né, além dele não poder contar com o nosso apoio, ele poderia ser enquadrado juridicamente. Ele concordou, não falou absolutamente nada. O ex-comandante da Aeronáutica, brigadeiro Carlos Almeida Batista Júnior, desmentiu. General Freire Gomes é uma pessoa polida, educada. Logicamente, ele não falou esta frase com agressividade com o presidente da República, ele não faria isso, mas é isso que ele falou. Ele falou com muita tranquilidade, com muita calma, mas colocou exatamente isso. Se o senhor tiver que fazer isso, eu vou ter trabalho e prender. Foi algo nesse sentido. O ex-comandante da Aeronáutica afirma que alertou Jair Bolsonaro de que teria que transmitir o poder a Lula e contou ter sofrido pressões, inclusive do general Braga Neto. Depois de que o senhor se opôs à minuta de uma forma tão enfática, o senhor sofreu alguma espécie de ataque ou pressão, presencialmente ou virtualmente? Muitas. Não só minha pessoa, mas a minha família. Porque foi muito difícil, viu? E ainda tem sido difícil, ainda tem muita gente entrando. Foi muito difícil. E o senhor identifica a fonte desses ataques? Infelizmente também, sim, senhor. General Braga Neto, pelo que me foi dado a conhecer nesse processo todo, foi um deles. Os vídeos mostram o ministro Alexandre de Moraes dando uma bronca no ex-comandante do Exército quando ele dava sua versão das reuniões com Jair Bolsonaro. Que eu me lembre, o que o ministro da Defesa fez foi ficar calado e o almirante Garnier tomou uma postura dele. Eu acho que ele também foi surpreendido por aquilo tudo ali. Não me lembro dele ter dito que ele apenas demonstrou, vamos dizer assim, o respeito ao comandante em chefe das Forças Armadas e que não tinha opinião efetiva naquele momento. Não interpretei como qualquer tipo de conluio, o senhor me desculpe. Eu vou aqui dar uma chance à testemunha de falar a verdade. Se mentiu na polícia, tem que dizer que mentiu na polícia. Agora, não pode, agora, perante o Supremo Tribunal Federal, falar que não lembra, que talvez, que eu estava focado somente no que eu pensava. A testemunha é general do Exército, é uma pessoa que foi comandante do Exército, consequentemente, está preparado para lidar sobre tensão, tanto no interrogatório da polícia, no depoimento, quanto aqui, que acredita que, pelo que se recorda, que o almirante Garnier teria se colocado à disposição do presidente da República. Fecha aspas. Então, comandante, ou o senhor falseou a verdade na polícia ou está falseando a verdade aqui. O ex-ministro Aldo Rebelo, que depois, como testemunha de defesa do ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, foi ameaçado de prisão depois de afirmar que estava sofrendo censura. Em primeiro lugar, a minha apreciação da língua portuguesa é minha. E eu não admito censura na minha apreciação sobre a língua portuguesa. Se o senhor não se comportar, o senhor vai ser preso por desacato. Eu estou me comportando. Então o senhor se comporte e responda a pergunta. Simplesmente. Eu estou respondendo a pergunta do advogado. Eu volto a conversar com Jussara Soares e Caio Junqueira. Jussara, o que revelam esses vídeos?
Olha, a gente tinha ali o relato, né, dos nossos colegas que acompanharam esses depoimentos ao vivo, só que com o vídeo fica muito mais claro ali o que se deu ao longo da semana, né, dos dias do depoimento das testemunhas. Bem, mais importante ali, o que mais chama atenção são as versões apresentadas pelo ex-comandante da Força Aérea Brasileira, Carlos Batista Júnior, e a versão apresentada pelo ex-comandante do Exército, Freire Gomes, sobre aquela ameaça de prisão ao ex-presidente Jair Bolsonaro quando ele foi tratar ali da ameaça de uma minuta golpista. Então, isso é o que chama mais atenção. E eu queria, nesse vídeo, quando a gente mostra ali que foi uma audiência virtual, então houve a participação de todo mundo virtualmente. E ali tem uma curiosidade, porque Batista Júnior e Freire Gomes estavam falando sobre as reuniões que tiveram com o próprio Jair Bolsonaro, que acompanhou este depoimento. Dá para ver até a imagem do ex-presidente. Num dos quadradinhos tinha Jair Bolsonaro. Quadradinhos. Isso, também tinha Braga Neto. E aí, em momento, ele sempre com a mão no rosto, como a gente está vendo neste momento. Em outros momentos, Jair Bolsonaro faz algumas anotações. Braga Neto sempre sem esboçar reação. E tem um outro personagem importante de toda essa trama e de todo esse processo, que é o ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, que acompanhou tudo, mas na maioria das vezes estava com a câmera fechada, principalmente nesse momento em que Bolsonaro estava ali na tela, que a gente consegue ver ali, nesse momento ali, Mauro Cid aparece, mas com a câmera fechada, ou seja, sem ser visto neste momento importante. Isso é um detalhe que chama bastante atenção, porque mostra também como eles estão acompanhando, e acompanhar esses depoimentos, Márcio, foi fundamental para eles, porque a partir da próxima semana, né, a partir de segunda-feira, esses envolvidos todos serão interrogados no Supremo Tribunal Federal, na primeira turma, para dar o seu esclarecimento no avançar desse processo, como a gente tem acompanhado aqui. Bem, só para falar um pouco dessas versões e dessas contradições, assim que eu conversei na semana passada com o ex-comandante da FAB, o Batista Júnior, e ele me disse que essas diferenças estavam sendo supervalorizadas, que isso não foi o mais importante dos depoimentos, tanto dele quanto do ex-comandante do Exército, Freire Gomes. E você, Caio, qual a sua análise sobre esses vídeos, esses depoimentos? Bom, vamos lá, Márcio. Como tem muito depoimento, né, eu vou me ater aqui ao caso mais controverso, talvez, aí dessa denúncia, que é do ex-assessor internacional do Bolsonaro, Felipe Martins, que ficou preso ali preventivamente por 6 meses, sob a acusação de ter fugido do Brasil lá com o Bolsonaro, mas depois confirmou que ele nunca havia deixado o país. O que o Freire Gomes, o ex-comandante do Exército, diz nesses vídeos? Ele cita o Felipe Martins 2 vezes, né? Na primeira, ele se antecipa, voluntariamente ele diz espontaneamente que nunca afirmou que o Felipe Martins participou daquela reunião com os comandantes, que é uma reunião central com o Bolsonaro, que o Bolsonaro teria apresentado a minuta do golpe. Freire Gomes diz apenas que um assessor que ele não conhecia entrou, entregou um documento e saiu. E que quem disse que era o Felipe Martins foi o delegado da Polícia Federal durante a instrução do inquérito. Depois, nesses vídeos aí que nós vimos agora, o PGR, Paulo Gonet, insiste nessa questão, porque ela é controversa, ela é importante também para a PGR esclarecer, e pergunta se era o Felipe na reunião. E o Freire Gomes disse que não sabe que, como tinha esclarecido, ele não tinha condições, não tem condições de dizer que era o Felipe, mesmo depois que ele sabia quem que era o Felipe Martins, com base nas imagens ali no noticiário. Pois bem, o comandante da Aeronáutica disse também que nunca viu o Felipe Martins. Então, de uma forma geral, isso tem uma percepção ali que enfraquece um pouco essa alegação de que ele era uma figura central, porque os comandantes não sabiam quem era ele, né? Juntando essas falas com os depoimentos do Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, que diz que nunca participou de reunião com o Felipe Martins, e o próprio Jair Bolsonaro, que nega também, essa tese da PGR pode vir a ser fragilizada e justamente essa acusação, né? Reforçando aí o que muitos acham, não necessariamente bolsonaristas, que ele só foi denunciado porque prenderam ele para tentar tirar uma delação premiada dele e não conseguiram, e agora precisa denunciar para justificar essa prisão preventiva de 6 meses. Na Lava Jato era assim também. Lembrando que quando o Alexandre de Moraes votou para tornar o Felipe Martins réu, ele disse
que isso se baseava em 3 episódios: a delação do Mauro Cid, os registros de entrada no Alvorada e o depoimento do Freire Gomes. Os registros de entrada do Alvorada é sempre muito problemático ali, porque tem de entrada, mas não tem de saída, enfim. De alguma maneira, a própria geolocalização ali que as defesas apresentaram, de algumas empresas, de aplicativos, elas não confirmam. O depoimento do Freire Gomes, eu acabei de dizer, ele coloca ali uma dúvida e incerteza e sobra a delação do Cid, que a gente sabe, aliás, uma herança da Lava Jato, que delação premiada por si só não pode ser considerada um meio de prova isolado. Então, eu pegaria esse caso aí com uma interrogação para ver daqui em diante como que isso vai ficar a situação jurídica dele.